Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui aguardando agora a entrada dos meus convidados, de todos os que vão participar hoje dessa entrevista maravilhosa. Bom dia, Denilson, já tô te vendo aqui. Bom dia, Letícia, bom dia. É um prazer ter vocês aqui nesse momento. E para começar, eu gostaria de dar umas palavrinhas prévias a esse momento tão especial. O Denilson é meu 7º entrevistado. Eu passei um bom tempo sem fazer entrevistas e nesse momento o Denilson é o 7º. E 7º também é o número do ano 2023. O ano da conexão com aquele lado bem profundo da gente. É o ano do autoconhecimento, da conexão com a nossa espiritualidade. Então, vejo como é importante essas sincronicidades da pessoa, do número, do ano e do que ele representa. Também, o meu entrevistado, ele se denomina Deni o Peregrino. E o que é peregrino? Quando a gente para analisar essa palavra, peregrino é aquele que percorre longos percursos. Também é aquele que vai em busca de um lugar sagrado, seja lá fora ou aqui dentro dele mesmo. E o peregrino também é o estrangeiro. O estrangeiro como eu sou. Eu sou colombiana, trabalho atualmente como escritora, trabalho com as histórias de vida e o envelhecimento, a partir das nossas histórias. E é através das formações e dos estudos que eu tenho feito que tenho me aprofundado nesse olhar do que significam as histórias que contamos, as que recebemos, as que estão no nosso corpo e por que elas são tão importantes. Para contar um pouco dessas histórias, eu trago um homem. O Denilson representa para mim esse masculino. Esse masculino que na minha família ficou tão calado. São os meus avós, por exemplo, dos quais eu não sei absolutamente nada. Então, eu hoje dedico essa live ao masculino, para que as histórias deles não se percam jamais. Então, bom dia novamente para todos. Vamos chamar o nosso convidado, Denilson, se você puder me acenar aqui, para eu já... Aqui... Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse convite aqui. Vamos... Tá conseguindo, Denilson? Oba! Olá! Bom dia, bom Bom dia. dia! Tudo bem? Tudo Eu bem? não estou te vendo, na verdade. A tela para mim está preta. Ué, sério? Que Sério. estranho. Ué, por que Aham. será? Que Então, estranho. Ninguém tá é, me vendo? Alguém podia colocar nos comentários se não estão me vendo? eu não estou te vendo. Estou te ouvindo muito bem, né? Aham.
de antemão já agradeço as palavras maravilhosas da, da apresentação. E a Ó, Letícia diz que ó, ela está vendo ambos, que está vendo os ok, dois. então, ok, só eu que não estou vendo então você, mas não tem problema. Vamos. Será que você não quer sair e entrar de novo? Isso já me aconteceu uma vez numa live, eu saí e entrei de novo e pronto, porque não tem graça, né? O ideal é que a gente se veja, né? Que todo mundo veja. Se as outras pessoas estão vendo, não tem problema, porque eu estou vendo você por outro celular. Ah, então tá bom. Se você Mas quiser vou fazer o continuar, seguinte, eu vou sair e entrar de novo, tá? tá bom, tá bom. Eu acho que é melhor. Então vamos aqui esperar. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Virgínia, Vânia, Gláucia, bom dia. Ver aqui, Denilson, ok. Vamos lá, vamos tentar de novo. Temos que nos ver. Tudo bem que os sentidos todos são importantes. E agora? Ai, 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 coisas do celular, da tecnologia, né? Eu não consigo te ver. É? Mas eu tô com outro celular aqui do meu lado, que aí Tá, eu consigo te ver, tá tá? Então ótimo. vamos por aqui para não as pessoas já estão aí, né? Para não perder muito Sim, tempo. sim. Bom dia a todos. Então, essa foi a introdução. Você é uma pessoa muito especial para mim nesse momento. Representa esse masculino, o masculino no número 7 da conexão das histórias dos homens que se perderam. E através do meu trabalho, eu procuro sempre trazer essas histórias para que elas não se percam jamais. Então, é um prazer te receber. E eu queria que, para começar, eu queria que você se apresentasse e me dissesse não quem você é agora, mas quem você era antes dessa experiência. Me conta um pouco. Então, meu nome é Denilson Bassim, né? Eu por 30 anos trabalhei no ramo cerâmico, né? Fui gerenciei grandes empresas e construí uma família maravilhosa, né? Sou casado com a Letícia Bassim, que é psicogenealogista, né? Muitos que estão aqui conhecem muito bem. Tenho dois filhos, a Maria e o Pietro, né? E tenho levando essa vida aí de uma forma normal, eu diria. Não que ela se transformou em anormal, mas ela sofreu algumas mudanças da minha caminhada como um todo, né? Uhum. Já vou começar contando aqui um pouquinho, já eu acho que provavelmente deva ser a próxima pergunta, né? Na É, realidade, você estava, antes desse teu momento, você estava trabalhando, você tinha um exatamente, emprego, exatamente, né? Uhum. exatamente. Então, como comentei, por 30 anos mudei de empresas, mas sempre trabalhei no setor cerâmico gerenciando empresas. Sim. E em 2021, em 2022, de repente, fui demitido, né? Então, como todos sabem, isso acarreta um trauma profundo, né? Num primeiro momento, o que a gente pensa, né, que somos incompetentes, né? Que não temos, né? Por que fomos demitidos? A pergunta vem, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que isso agora? E nesse momento eu comecei a trabalhar a minha cabeça de uma forma um pouco diferente, né? Nesse aprendizado que eu venho tendo em relação à psicogenealogia, né? Em trabalhar, em vez do porquê, o para quê, né? As coisas não acontecem por acaso, né? Então, para que isso aconteceu comigo nesse momento, né? E eu comecei a ir na linha de que estava com 55 anos, né? Na minha vida sempre a questão de férias, né? Por ser da área comercial, sempre foi
5 dias, 10 dias, 7 dias, 15 dias, 20 dias no máximo, né? Então, nesse momento eu comecei a pensar, poxa, mas para que isso aconteceu comigo agora, né? Será que não é porque vai me disponibilizar um tempo, eu já estou com uma situação um pouco mais confortável, né, financeiramente. Será que não é para me disponibilizar um tempo de eu fazer alguma coisa que precise mais tempo e que eu tenha, que seja um sonho meu, né? E aí surgiu a questão da caminhada a Santiago de Compostela. Isso foi assim, na semana seguinte, já que eu tinha da minha demissão, eu comecei a pensar nisso, trabalhar isso. Então, E isso já era um sonho antigo que você tinha? Era sim, já algo que era um você sonho já... antigo, isso. Uhum. Era um sonho antigo, mas era um sonho que parecia meio impossível na minha cabeça, naquele momento, né? Uhum. Por diversas razões que eu acho que são de muitas pessoas. Primeiro, essa questão do tempo, né? Porque eu sabia que eu me conheço para fazer o Caminho de Santiago, a gente não precisa fazer ele completo, né? Pode fazer 200 quilômetros, 100 quilômetros, fazendo 100, só para as pessoas entenderem, fazendo 100 quilômetros de Santiago de Compostela, você já ganha a Compostelana, que é a confirmação de que você fez o Caminho de Santiago de Compostela. Aham. Mas eu me conhecendo, né, eu não ia querer fazer Que os mais? 100 quilômetros somente, né? Eu queria fazer ela completa, né? Uau! E É, são 800 e alguma coisa, né? isso. Então são 820 quilômetros. Eu fiz o Uhum. caminho a partir de Saint-Jean-Pied-de-Port na França até Santiago de Compostela. São 820 quilômetros, passando por mais de 30 cidades e mais em torno de 40 povoados além disso, né? Uhum. Então um desafio bastante grande. Mas, assim, voltando na questão dessa mudança, eu preciso dizer também que eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? Eu falo isso na minha palestra, e eu sempre fui muito cético. E com isso que aconteceu, nessa mudança de eu começar a pensar no para que isso aconteceu comigo, eu também comecei a me abrir um pouco mais para os sinais que a vida vai nos dando, né? Para as coisas que vão acontecendo que às vezes a gente não percebe. Então, com isso, eu pensei naquela semana, disse, quem sabe eu vou fazer o Caminho de Santiago, né? Uhum. E claro que aí vem a questão do apoio da família, né? Uhum. Comento que quando eu comentei com a minha esposa que eu estava pensando em fazer o Caminho de Santiago de Compostela, ela já disse para mim assim, tá, eu já vou comprar passagem. Ou seja, o impulso, ele é fantástico, tá? Uhum. E assim, aí disso vem a questão também do desafio, né? Estamos sempre, nós somos movidos a desafio, eu sempre fui movido a desafio, até por ser da área Uhum. comercial, sempre, Uhum. sempre fui muito desafiado, né? Sempre metas, né? Esse tipo de coisa. E o desafio dos 820 quilômetros mexeu comigo, né? Então, eu passei de uma questão de que era praticamente impossível para mim, né, naquele momento, senti que eu não ia conseguir, por determinados, comecei a comentar e mudei de assunto, mas a questão de, poxa, vou encontrar com pessoas de diversas línguas, né, de muitos países, sabia disso, né, eu tenho muita dificuldade com línguas. Você fala algum idioma além do português? Algum idioma você Não fala? falo nenhum idioma além do português, né, arranho um Então pouquinho era no... como se tivesse um empecilho aí. Se eu não falo outro idioma, meu Deus, como vou me virar, né? Exatamente, exatamente. Então, isso era um dos primeiros problemas. A questão também de eu não ser uma pessoa de ótimo relacionamento, sempre tive, né, dificuldade, Uhum. assim, Uhum. não sou muito aberto, não sou uma pessoa muito aberta, que se abre, que conversa e tal. Então, sempre tive essa dificuldade, então eu pensava nisso, né? Vou estar sozinho lá, né? A gente pensa que vai estar sozinho, né? Uhum. Antes de ir, a gente pensa que vai estar sozinho, então Uhum. tinha essa dificuldade. E aí eu já comecei a trabalhar isso e na minha cabeça, e
e comecei a pedir uma confirmação, Um né? sinal, né? Uma confirmação que viesse de um outro lugar, né? Uhum, Para me uhum. dizer assim, não, você está certo, você tem que ir, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de contar, porque comentei há pouco tempo atrás, há pouco tempo, que sempre fui uma pessoa muito cética, mas comecei a me abrir, né? Fiz algumas consultas com algumas pessoas, né? Conversei muito com a própria Letícia, né? E comecei a me abrir um pouco mais para isso, porque eu sentia que eu precisava estar aberto, né? Porque senão eu não ia conseguir fazer. E aí eu comecei a treinar também, a fazer algumas caminhadas para, né, começar a me preparar. E teve um dia específico, no primeiro dia que eu fui fazer um treino, né? Eu fui fazer um treino aqui pertinho de casa. Já tinha comprado a mochila, né? Coloquei a mochila nas costas, já todo preparado, coloquei a bota, né? Que é importante para fazer a caminhada Santiago. E saí para fazer uma caminhada aqui próximo de casa, né? Naquele dia eu fiz, deu 16 quilômetros, né? Uhum. Saí, e logo que eu moro em Florianópolis, né? Logo na saída da minha casa aqui existe o local chamado Cacupé. Para chegar no Cacupé, você sobe 2 morros grandinhos assim, né? Tudo asfaltado, ok? Mas são morros fortes, né? E eu saí de casa com esse pensamento: estamos falando aqui que parece que minha voz não está legal. Tá legal a minha voz? Para Tá dizendo mim, que eu tá tô parecendo um ouvindo robô. bem. Para Tá mim, ouvindo tá bem? perfeito. Uhum. Tá. Então, vou continuar. Qualquer coisa, eu até vou olhar aqui a minha internet, se eu estou com a internet certa, que pode ser isso que esteja com algum problema, mas estou. Para mim tá perfeito. Tá Tá perfeito. tudo, tá tudo certo Uhum. aqui. Então tá, vou Uhum. continuar. Então, saindo nesse meu primeiro treino, né, Uhum. eu comecei a subir esse primeiro morro, né, e de cabeça baixa, assim, porque é um morro íngreme, né, Aham. e fui subindo e na minha cabeça perguntando, né, tá certo o que eu estou fazendo, né, eu queria um sinal para confirmar isso, né, para confirmar Uhum. que eu devo fazer essa jornada. E quando eu estava quase em cima do morro, eu efetivamente levantei a cabeça, assim, né? Estava caminhando baixo, levantei a cabeça e tinha uma pessoa, uma senhora, parada na minha frente, né? Essa senhora, uma caminhante, né? Uma peregrina também, né? Daquelas Uhum. que circulam pelas cidades, uma sacola nas costas. E ela olhou para mim e falou: "Bom dia, senhor." Aí eu disse: "Bom dia." Aí ela me disse: siga em paz, vá tranquilo, com a bênção de Nossa Senhora. Uau. Né? Isso. Me arrepio toda vez, né? Consegui não chorar na palestra, mas é muito forte isso para mim. Muito, muito, muito forte. Muito forte. Né? Eu, 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 eu gostaria só de te interromper um minutinho, porque para quem está nos assistindo, eu acho que é muito importante pensar esses vários tópicos, né? A minha descrença, né? E de repente eu chego naquele momento da vida em que eu tenho que seguir outro caminho. Muitas vezes a gente se apega, né? Se apega ao emprego, se apega a essa coisa, se acha injustiçado, mas você teve essa abertura de dizer, ok, vai, se é para fechar esse ciclo, então eu sigo, né? E como foi incrível essas várias etapas do apoio, né? O apoio familiar que você estava tendo, o pensamento já, que a gente fala muito da psicogenealogia, né? Desse para que esse momento, né? E tudo que foi se costurando, você pedindo uma confirmação divina, porque não era alguém me dizer, era eu me conectar, né, com o que a gente está falando, essa conexão tão importante, e vem a resposta através de uma mulher, né, que chega no seu caminho e diz, vai meu filho, e você tem essa proteção. Então, é lindo. Pode continuar que assim tá maravilhoso. isso. Não, é bem isso que você falou. E aí, assim, só complementando, ela
na verdade, eu não consegui falar nada, né? Eu estaquei, fiquei parado, e ela continuou o caminho dela, né? Desceu o morro, eu estava subindo, ela estava descendo, ela desceu. Aí, de repente, eu só me virei para ela, virei para ver, né? Até para ainda querendo, ainda no ver para crer, né? Que é isso que eu vou falar um pouquinho mais adiante também, para ver se era real, e ela descendo, quando eu virei, ela parou, virou e abanou para mim. Ou seja, foi um momento fantástico de confirmação, né? E de um, assim, tipo um tapa na cara, né? Deni, segue teu caminho, né? Acredita nos Acredita, sinais, acredita, acredita. exato. Acredita, né? Os sinais, eles vêm para todo mundo, a gente precisa só Estar enxergá-lo, atento, né? aberto. Estar atento, exato, Exatamente. Uhum. exato. Então, a partir daí, a decisão estava tomada, né? A decisão estava Uhum. tomada, E confirmada. te deu, em algum momento, te deu medo a parte física de você não conseguir, ou você se achou que fisicamente você tinha essa força, essa determinação, o preparo para fazer essa jornada? Como você se sentia? Não estou mais ouvindo. Ué, Oi, cortou, mas é sobre o medo físico, né? o preparo físico, isso. No preparo físico. Na verdade, assim, eu sempre me considerei, considerei não, eu sempre trabalhei muito minha parte física, né? Então, Uhum, uhum. para mim, claro que teve um certo receio, até pela questão da distância, né? Assim como a maioria das pessoas, eu acho que vão assistir essa entrevista, ah, não imaginam concluir 800 quilômetros caminhando, né? É uma coisa que para mim também era uma dificuldade bastante grande, mas confesso que não era o principal para mim. Uhum. E durante o caminho lá, a gente percebe que realmente a parte física é o menor dos problemas. É o menor dos Olha, problemas, né? olha. Obviamente, você vai ter bolhas, né? Você vai ter cansaço, né? Você vai ter algumas pessoas viram o pé, né? Então ou caem, tal. Existe, né? Obviamente existe, mas eu posso dizer com toda certeza, o que define a caminhada de Santiago, mas a caminhada da vida, né? O que define isso é o mental e o espiritual, né? Os primeiros dias são mais a parte física, né? Que pega, porque você não está acostumado, né? A fazer tantos quilômetros. Normalmente lá você faz em torno de 20, 25 a 30 quilômetros por dia, né? Uau. Depende do caminho. Então, Uhum, no começo a gente estranha, porque não é o normal, né? Nós fazemos isso. uhum, uhum. Então, sente um cansaço, né? Se não tiver com as ferramentas adequadas, né? Meia adequada, uma bota adequada, realmente é mais complicado, né? Uhum. Roupas leves, né? A mochila dentro do peso que pode, que você consegue suportar, em torno de 10% do seu peso, né? É o recomendado, né? Então, Uhum. isso tudo, obviamente, tem um impacto, né? Mas, passando isso, o que vale é o mental, né? O que vale é a sua... E A sua qual foi o desafio maior que você enfrentou durante a jornada para você? Olha, o desafio maior foi, em determinado momento, eu tive um problema de saúde, né? Quando a gente tem um local que a gente sobe, que é o Morro del Perdón, né? Onde você está no alto ali. Depois eu fiquei sabendo que existia um hospital de peregrinos, né? Então
tem ali uma Uma força muito energia. grande, né? Uhum, Uma uhum, energia muito, muito forte. E uhum, depois que eu passei por esse local, né? Quando eu desci, ele é bem no alto, é em torno de 1.400 metros de altitude, então é um local bastante alto, bastante vento. Quando eu desci desse local, no mesmo dia, e por ali durante 5 ou 6 dias, 5 dias, normalmente, se foi em torno de 5 dias, eu fiquei muito mal. Mal, assim, de muita pressão na cabeça, dor de cabeça, né? Eu tinha muita tosse, né? Eu escarrava sangue, né? Era uma coisa assim que eu nunca tinha sentido, né? E começou a dificultar muito mesmo a minha jornada, né? uhum. Mas eu fui seguindo, né? Com dificuldade. Não comentei isso, né? Não comentei em momento algum, né? Porque eu Eu fazia. lembro, esse é um episódio muito, muito interessante, porque eu lembro você comentando no congresso, você disse, e aí eu trago novamente o apoio, uma parceira, uma esposa que te conhece, que ama, que só de olhar já sabe. E aí você comenta que vocês fizeram um vídeo, alguma coisa, ela olha para o teu rosto e diz, o dele não está bem. Eu achei isso tão lindo, porque você não queria falar, provavelmente para não preocupar. Mas ela, a Letícia, no momento que viu, falou assim, ele não está bem. E imagino que foi esse momento, né? Exatamente, deu um spoiler aí, né? Exatamente, Eu? foi exatamente isso. Exatamente isso. Em determinado momento, eu estava até numa lanchonete lá e tirei uma foto minha, né? Tirei uma foto minha e mas assim, até eu estava com a gente, estava com, como é que chama, agora me fugiu o nome, mas eu estava assim, né, dessa Aham, forma, aham, né, aham. sem óculos, né, e, e mesmo assim, quando ela recebeu a foto, ela disse o dele não está bem, né, e, e como ela percebeu, e ela tem alguns grupos de pessoas maravilhosas, né, da psicogenealogia, que trabalham com diversas ferramentas, né, como Terapias. Uhum, uhum. terapias, né, com reiki, radiestesia, né, ela entrou em contato com essas pessoas e comentou, o Demi precisa de ajuda, né, e ao mesmo tempo ela mandou uma mensagem e disse, olha, as pessoas vão trabalhar por você, né, essa noite, mas é preciso que você esteja muito aberto para receber essas energias, né? Essas emanações espirituais, né? Que foram muitas, dessas rezas, né? Inclusive, foi enviado uma música do Dr. Hammer, uma música senadora, Aham, que eu utilizei, coloquei o fonezinho e passei a noite ouvindo, né? uhum. E foi interessante que Que durante essa são as noite. frequências, né? O trabalho de frequências, né? Isso, exatamente, exatamente. Vai me corrigindo nessa parte mais técnica. Então, assim, essa, eu disse, quando ela falou, disse, você tem que estar super aberto, eu disse, nossa, eu estou totalmente aberto a tudo, tudo vai me ajudar, tenho certeza, né? Sim. E aí eu coloquei o fonezinho, fiquei ouvindo a noite inteira, e é engraçado que não sei explicar como, mas parecia que estava acordado, mas não estava, né? Eu parecia que estava dormindo às vezes, mas eu não estava dormindo, parecia que o meu corpo saía, né? Não sei, é difícil de explicar a sensação que eu tinha. Eu sei que eu passava, tipo, parecia que eu estava meio sonâmbulo às vezes, não sei se eu levantei ou não, acho que não, mas foi uma mistura de sensações, assim, bem diferentes, né? E de manhã, lá a gente normalmente eu levantava em torno de 6 horas, era um dia
casualmente muito frio, chuva, né? O dos, Dos dos mundos, né? cenários. Para uma caminhada, né? E eu acordei com uma sensação de que eu estava melhor. E realmente eu estava melhor, né? Eu levantei já feliz, né? Foi um dia maravilhoso em que, em contato com as pessoas, estava todo mundo meio de cabeça baixa, né? Porque com chuva, assim, é bem complicado, era É, um local de ele bastante barro, deprime, né? Aham. deprime, né? E eu animei todo mundo, foi a pessoa que cantamos músicas, estava com alguns portugueses, e cantamos música portuguesa, um polonês, junto comigo. Olha, Eu falava até com polonês, gente, olha só. olha. Esse é outro tema que vamos falar. Olha só, né, a questão lá do medo do relacionamento, né? Eu falei com pessoas de tudo que é país. Isso traz, só para a gente concluir a parte dessa cura, né, que você passou, como é importante se abrir, né? Porque a cura não, ela não vem necessariamente de um remédio. A gente está habituado a ter os remédios como, isso que vai me curar. A cura vem dessa abertura, de se permitir ser curado, ser tratado de alguma maneira, né? E tanta gente amorosa que se disponibilizou para passar essas energias, essas vibrações. Você acreditou nisso, né? Você se... Então, é tão bonito que no dia seguinte, em que teria tudo para estar muito pior, com chuva, com frio, com tudo, e estava lá você, a mil, animando todo mundo, trazendo essa vibração, essa frequência altíssima para todos, né? Então, realmente Exatamente. lindíssimo isso. Então, agora eu vou continuar com esse tema que você já trouxe um gancho, que é eu não vou conseguir me comunicar com os outros porque eu não falo outros idiomas. Só que você descobriu algumas aptidões aí nessa viagem, né? E que não é só esse idioma, né, que a gente entende. Conta pra gente um pouco sobre isso. Nessa jornada, né, uma das coisas que eu verifiquei que eu sou bom, que é uma habilidade que eu descobri na caminhada, foi o de ouvir, né, ouvir as pessoas, né. Isso foi muito legal, porque eu conheci a história de muitas pessoas, né, e elas foram impactantes na minha vida. E, assim, passei alguns dias com as pessoas, aí eu falando muito pouco e as pessoas contando a sua vida, né? E vou citar uma pessoa que para mim foi bastante impactante, foi o Fernando, que ele mora hoje na Guiana Francesa, Uhum. né? E é uma pessoa que teve uma jornada maravilhosa, tinha o sonho, ele morava na Argentina, né? E tinha o sonho de conhecer a França, desde jovem, né? Então, ele, Uhum. acho que por volta de 22 anos, ele se despediu da família e saiu da Argentina de ônibus e começou a subir para ir para a França, né? Então, sem dinheiro, né? Mas com a vontade de conhecer a França. E casualmente, né? Não existe coincidências. Ele começou por Florianópolis. O primeiro local que ele veio, foi Florianópolis. E ele passou 5 dias dormindo na rodoviária de Florianópolis, né? E trabalhando na região para poder juntar dinheiro para continuar a jornada dele. E assim ele fez, né? Passou por várias cidades, né? Até chegar no Ceará, onde ele conheceu a pessoa, a esposa, né? A que Dele, se tornou e esposa, né? se tornou esposa. Aham. E nesse período ele começou a trabalhar numa empresa francesa, né? E através da empresa francesa ele
foi Foi para para a França. França para conhecer a empresa e para, né, fazer um treinamento e tal. E a partir daí, ele, quando voltou, acabou indo morar na. A história é muito maior, tanto é que nós levamos, acho que uns 7 dias ele conversando, né? E ele conseguiu ir para a França, mora hoje na Guiana Francesa, né? Onde falam o francês, vai seguidamente para a França, né? Então, Uhum, ele conseguiu atingir o objetivo dele, né? Eu achei uhum. a história sensacional. E o legal era assim, que como, a gente no caminho a gente não fica nos mesmos albergues, né? Então cada um chega no local, fica em cama do albergue e tal. Mas durante a caminhada depois acaba encontrando, né? Encontra. Então é muito legal. Aí quando nós nos encontramos, Deni, Fernando, beleza, tudo bom? E aí eu só de olhar para ele, e aí, vamos continuar? Porque ele tinha ali contado até uma parte, né? Ele continuava contando o restante. Mas Uhum. o principal desse encontro com o Fernando e desse caminho que nós fizemos juntos, né, de tudo que ele me contou da história da vida dele, foi que no final, né, quando ele terminou, quando ele concluiu toda as informações do que ele fez e estava morando na Guiana, ele me olhou e disse assim, Denis, sabe que eu estava pensando, eu nunca contei essa minha história nem para minha esposa e nem para ele tem 2 filhos, nem para os meus 2 filhos, né? Uau! Então, é isso que eu senti nessa minha jornada, o quão importante é a gente ouvir as pessoas, né? E Exatamente. aí, e aí tem aqui uma questão também da credibilidade que você passa, né? Uhum, No- do- ele se sentiu muito à vontade de contar para mim coisas que ele nunca contou para a família, né? uhum, uhum. E que eu espero que agora esteja contando, né? Mas para mim foi uma coisa uma situação que impactou bastante, impactou muito mesmo. É E muito interessante, desculpa te interromper. Quando eu ouço esse escutar, o como é importante escutar, né? É um escutar com qualidade. É aquele que você não está dando palpite, que você não está dizendo, julgando, é certo ou está errado, é isso aqui. É saber ouvir. E isso, nesse ponto, eu acho que a gente tem essa afinidade, porque para mim sempre foi muito forte de ouvir as pessoas, de ouvir além do que elas estão falando. E é uma conexão, você vê, vocês não falavam o mesmo idioma, podiam se separar, mas estavam juntos falando. E o quanto é importante a gente contar as nossas histórias. Olha que riqueza que ele traz de como ele, como peregrino também, né? Como foi fazendo essa caminhada, como ele foi conseguindo conquistar um sonho, por mais difícil que fosse, né? E se você não conta a sua história, ela se perde de alguma maneira, né? Por isso que é tão importante e por isso que eu estou hoje com você, para que você conte essa história incrível para trazer os homens para contarem suas histórias, né? Você está me ouvindo? agora voltou, agora voltou. Ah, tá. Tá, então continua. Então a gente estava falando do tema das pessoas, dos idiomas, mas o quanto é importante e você descobriu esse dom da escuta, o quanto foi importante para você. Isso, isso. E a outra coisa que também foi bastante impactante para mim, que eu gostaria de comentar, a gente começou falando nisso no início da conversa, na questão do ver para crer e do crer para ver, né? Uhum, Isso foi uma mudança que também se fortificou muito na minha jornada, na minha caminhada de Santiago. E porque assim, eu sempre fui, como eu falei, muito cético. Eu precisava ver para acreditar, né? uhum, E
ali no caminho, já desde o início, né, de antes de eu ir para o caminho, começaram a acontecer situações em que eu me coloquei aberto para receber. E realmente isso mudou a minha vida, na verdade, né? Porque hoje sim, eu não tenho dúvida, eu creio, né? Então eu creio para ver, né? E uma situação que exemplifica bem isso na minha jornada foi que bem no início, né, a Letícia me mandou uma mensagem dizendo assim, e a tua tia, a tia Cleci, que é uma tia muito querida, ela é irmã do meu pai, e ela é freira, né? Mandou dizer para ti que tu tem que rezar 5 Pai Nosso, né? Eu sou católico, assim, mas não sou praticante, né? Não, né? Acredito em várias... eu respeito todas as religiões, né? Acredito que toda religião tem a sua necessidade, então não é isso que eu quero comentar aqui. O que eu quero falar é assim, na questão do crer para ver. E, ok, ela falou isso lá no início, né? Eu acho que lá faltava uns 300 quilômetros ainda. Eu estava num local em que e isso acontece muito, eu me distraí, né? Que, na verdade, assim, você fica fazendo... Você entra num mundo teu ali na caminhada, né? Como você está... Então, tem momentos que você conversa com as pessoas, mas tem muitos momentos que você está no seu mundo, né? Citando isso, cada dia eu mentalizava alguma pessoa, né? E ia pensando nela, e era incrível, porque vinham várias ideias, né? Várias situações, né? Tipo, preciso falar isso para essa pessoa, né? Eu preciso entender isso. E na maioria das vezes vinha algum retorno. Ou mandava uma mensagem no WhatsApp, né? Do nada. É Então, a assim, conexão, né? a É a conexão. conexão que não precisa de palavras, né? Exatamente. Ok. Então, assim, nesse dia eu estava caminhando, me distraí, né? E fiz um longo caminho sem encontrar as setas, né? Porque no caminho de Santiago sempre tem as setas amarelas que você vai seguindo para ir para os próximos locais. Né? É muito bem estruturado isso, e isso é muito bacana. Mas eu me distraí e entrei num local de mata, assim, e me dei conta que eu estava perdido, né? Isso acontece muito lá. Mas aí eu estava no local que eu comecei a pensar, poxa, se eu voltar, eu não sei mais nem se a volta por qual caminho, porque era um local que era bem complicado. Continuar andando em frente, pode ser que eu esteja caminhando errado, tudo bem, até vai chegar em algum local, né? Mas Sim. quanto eu vou ter que caminhar, né? Aí eu lembrei da tia Cleci. E Olha. comecei a rezar o Pai Nosso, né? Mas da minha forma, né? Internamente, né? Sem falar, né? Sim. Rezei 5 vezes o Pai Nosso. Putz, acho que estava mais perdido ainda. Aí eu pensei comigo, acho que tem que rezar em voz alta, né? Aí comecei a rezar em voz alta, né? Pai nosso que estais no céu. E não vou dizer que foi no quinto, mas de repente eu enxergo bem no alto do morro, assim, uma cruz com um tênis, uma bota pendurada na cruz, né? Que são sinais de que peregrinos passam por ali, né? Que era o E caminho, né? Que que aquele é o era o caminho, caminho. né? Que tem muitos lá, a gente encontra muito, né? As pedrinhas, né? As setas, os tênis, as botas, Aham, né? aham, aham. E cruz, né? Também. E realmente estava ali o caminho, né? Então, a força do crer, né? Tem que acreditar mesmo, não é assim só, É. vou rezar e tal, né? Não, você Isso tem que... traz esse tema do quanto fazemos coisas no automático, né? Como uma coisa, então tá, então fala aí.
mas quando a gente faz com fé, né? Você falou de falar alto, né? Tipo, me escuta, eu tô aqui em silêncio, eu tô perdido, né? Me escuta. E a resposta vem, né? A resposta vem, você se abre, você bota. Eu vejo muito também o quanto muitas vezes enfrentamos dificuldades e a gente não abre a boca, a gente não fala com os outros. Eu preciso disso, eu não estou bem, eu estou precisando ajuda. E o quanto isso é importante, você realmente pedir, né? Pedir ajuda e não ficar para dentro de você. Então, foi muito bonito esse episódio. Eu lembro de você ter falado. Eu lembro do tênis pendurado na cruz. É bem simbólico isso, né? Isso. É, eu tenho várias fotos, né? E até quem quiser me seguir, arroba Denilson Bacin, tenho bastante fotos, né? Estou escrevendo um livro Ah, sobre o sim, caminho, por né? favor, fala sobre isso, porque que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante ouvir tudo isso. Esse lado da transformação, da mudança, dessa conexão que você passou a acreditar, né? Porque você sentiu de verdade no corpo, no algo que você viu, você sentiu. Então, conta um pouco mais sobre esse livro, a experiência de escrever, já que você não era escritor, né? Da onde surgiu isso e qual foi o tema? Porque eu lembro de você ter comentado alguma coisa sobre a tua ancestralidade durante o percurso, na tua chegada. Isso talvez foi muito marcante para você e de repente você quis agora compartilhar através de um livro. Exatamente. É, muitas coisas aconteceram no caminho, e Uhum. que foram assim, cada dia eu recebia algumas informações, né? Até comentei comentei na minha palestra que tinha um WhatsApp que eu conseguia acessar, não sempre, mas conseguia, principalmente nos albergues, né? E que eu mandava mensagens para o eu, né? E que o eu não era só eu, era eu e a Letícia, na verdade, minha esposa. Então, eu sempre, quando eu sentia que eu precisava falar, eu pegava o WhatsApp e falava e mandava mensagem para o eu. E algumas coisas eu fui definindo ali, né? Por exemplo, teve um dia que eu falei, falei assim, eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eu não vou mais voltar para o mesmo ramo que eu estava, né? Uhum. Apesar de, com certeza, eu tenho muita experiência, né? De 30 anos de jornada e tal, com certeza iria conseguir, e já entraria numa grande empresa rapidamente, Uhum. mas eu defini que eu não queria mais, né? Terminou, né? Isso foi lá no caminho, E né? Eu fechou o senti ciclo, né? isso, né? Senti isso. Então, Uhum. defini que eu voltaria e iria trabalhar de outra forma com outras situações, né? Quando eu cheguei aqui, na verdade, mas só não sabia o que. Eu disse, eu não vou mais trabalhar com o que eu estava fazendo, mas eu não sei com o que eu vou fazer, né? E durante o caminho as coisas foram acontecendo e até a história, a questão do livro, né, também foi uma definição que durante o caminho eu pensei, eu preciso escrever o que está acontecendo aqui, né? Porque Uhum. as pessoas precisam me ouvir, né? As pessoas precisam saber o que aconteceu, porque isso com certeza vai inspirar e vai ajudá-las. A ideia é ajudar outras pessoas, né? Exato. Então, né, durante o caminho, essa definição já veio também, né? Eu vou escrever um livro. Uhum. E o título do livro também, né? O caminho individual, a caminhada é coletiva. Até então, eu
também foi uma coisa assim que, uma inspiração que veio, né? O caminho individual, a caminhada coletiva. Nesse momento, o que eu pensava, o caminho individual, porque se você não tomar, não der o primeiro passo, se você não se determinar, que é o início da nossa conversa aqui, né? Você não decidir, né? Não contar com teus desafios, né? Não te desafiar, não enfrentar, não vai acontecer, né? Então, o caminho é individual. E a caminhada é coletiva, naquele momento, eu pensei, por quê? Eu pensei nas pessoas nos grupos que eu fui formando, né? Que você vai formando, e eles são grupos que vão mudando, né? Você não fica sempre com as mesmas pessoas, né? São 30 dias, eu fiz em 30 dias, então são 30 dias de caminhada, não tem como você ficar com as mesmas pessoas. E tinha determinados momentos que eu mesmo optava por, não, eu estou dando muito com essa pessoa, maravilhosa, a pessoa tá, mas agora eu quero conhecer outras. Que isso, para mim, é uma coisa assim, maravilhoso, e é uma coisa assim que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, porque eu sempre fui muito fechado, né? Os meus amigos são esses aqui e esses aqui, né? Então, isso foi uma mudança também que ocorreu lá, né? Até porque você, e isso também é normal, você acorda já pensando, antes de você, pensando que você vai ajudar alguma pessoa. E você vai ajudar alguma pessoa. E você vai precisar de ajuda. Né? Então, você já acorda com o espírito de, eu preciso ajudar. Né? Então, parece que você procura alguma coisa que você possa ajudar. E é assim, no caminho... É o espírito do peregrino, na realidade, né? Exatamente isso. Exatamente. E assim, só deixando claro, o peregrino somos todos, né? Todos somos peregrinos, né? Todos Exato, estamos numa caminhada, né? Esse Eu estou falando aqui da caminhada... né? Isso, eu estou falando aqui da caminhada de Santiago de Compostela, né? Porque é a caminhada que eu fiz, mas a caminhada é individual de cada um, né? É a vida. Claro. E aí, então, só para não perder a estrutura, o coletivo naquele momento, para mim, eram essas pessoas, né? E no caso, a Letícia, a minha família, que eu sabia que estavam fazendo comigo, porque estavam me acompanhando o tempo todo, né? Então, para mim, o coletivo era isso. E alguns amigos que estavam acompanhando, e pessoas que também, isso é outra coisa que me arrepia, que começava a me acompanhar no Instagram, assim, mandando mensagens, né, positivas, e assim, pessoas que eu não conheço, muitos eu não conheço até hoje, e eu achei isso fantástico, né? Então, para mim, esse era o coletivo. No final, eu percebi que o coletivo era muito maior. Muito maior. O coletivo é muito maior do que isso, né? Que tem o coletivo espiritual. Exato. Era esse o ponto que eu queria chegar. O invisível, né? Exatamente. Um pouco disso. Exatamente. Então, para começar, logo que eu, obviamente, eu comecei a ler sobre o Caminho de Santiago, né? Ali naquele período, foi entre a decisão e a viagem foi um mês, né? Uau! Até menos que isso. Mas nesse período eu comecei a ler muito, ver vídeos e tal. E uma das coisas que me chamou atenção é que os peregrinos, eles levam uma pedrinha da sua cidade, né, uma pedrinha, e a colocam como uma forma de homenagem, cada um faz a sua, né, na Cruz de Ferro, que é um local lá agora a cidade é em Fonsebadon, próximo de Fonsebadon, a 3 quilômetros de Fonsebadon. E que esse local, todo mundo, tanto é que hoje existe um morro de pedras lá, em homenagem a... Cada um faz a sua homenagem, né? Nada mais é do que um mastro de 5 metros de altura, e lá em cima do mastro tem uma cruz de ferro, né? Se você olhar para o local assim, é simples, mas é aquela história da energia que está ali. Né? Então, eu peguei essa pedrinha, né, daqui do nosso quintal, e levei. E quando eu peguei ela, eu levei para fazer uma homenagem
para o meu pai, que tinha morrido em 2021, falecido em 2021, né? Uhum. E eu, desde do falecimento dele, eu sempre tive muita dificuldade de falar nisso. Eu não conseguia, né? Eu chorava muito, né? Não, parece que eu não queria aceitar, né? Então, peguei essa pedrinha e vou levar e vou fazer uma homenagem para o meu pai lá na Cruz de Ferro. Perfeito. Aí quando eu cheguei em Cebadon, esse pueblo, né, ele está a 3 quilômetros da Cruz de Ferro. Então, eu dormi ali e de manhã cedo saí para ir para a Cruz de Ferro. Combinei com uma pessoa que eu conheci lá, o Lucas, um porto-alegrense, que eu conheci lá no início, no primeiro dia eu encontrei com eles, conheci, depois eles passou quase o tempo todo separados e no final nos encontramos de novo. E aí eu pedi para ele, eu queria que tu filmasse para mim, eu vou fazer homenagem para meu pai na Cruz de Ferro. Isso antes de sair lá do albergue. Bom, na saída do albergue, eu comecei a ter uma sensação muito estranha, comecei a chorar e comecei a enxergar os meus ancestrais, né? As pessoas que não estão mais nesse plano, né? Não só meu pai, mas os pais do meu pai, né? Inclusive, o meu avô casou 3 vezes e o meu pai, a mãe do meu pai, ela morreu quando ele tinha 7 anos de idade, então, obviamente, tenho uma ou outra foto, sim, a gente não conhecia, mas senti ela ali, enxergava ela, sim, né? A presença, né? As outras esposas do meu avô também, eu enxergava elas no caminho. A mãe e o pai da Letícia, que também são falecidos. E a mãe e o pai da minha mãe, falecidos também. Eu fui os 3 quilômetros chorando, né? Meu Deus, que emoção. E aí até chegou um determinado momento que o Lucas chegou para mim e disse, não vai dar, né, cara? Vamos conseguir filmar? Eu disse, vamos tentar, né? Vamos todos juntos, né? Vamos todos Estavam todos juntos. juntos, todos juntos. Aí, quando chegou na Cruz de Ferro, nos 3 quilômetros, passou o choro, né? E eu disse pro Lucas, vamos filmar agora. Eu tenho essa filmagem, né? Passei, inclusive, na palestra. Eu fiz a homenagem para todas essas pessoas, todos esses meus ancestrais, né? Inclusive, quase esqueço do meu pai quando estava aí. Quase esqueço de falar dele, né? Ele estava ali, né? Eu fui fazer, mas na hora de falar, né? Quase que eu não falo dele, mas no último momento falei também, homenageei a ele, homenageei todos esses meus ancestrais. E isso faltou eu falar no dia do congresso, não sei porque eu acabei esquecendo, mas depois disso, no momento em uma descida grande, a paz que eu senti é uma coisa assim inexplicável. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. Uma paz, uma vontade de viver, né? Uma alegria que eu nunca tinha sentido, né? E hoje eu percebo que eu falo do meu pai com muito orgulho, com muita honra, né? E não preciso mais chorar, não tenho aqui. Claro, chorar faz parte, né? Saudades, né? Sim. Mas não da forma que eu estava fazendo antes, né? Então, tenho muito orgulho, né? Dele e de todos os meus ancestrais, né? Nós não estaríamos aqui se não fosse por eles, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre valorizei, mas hoje eu aprendi a valorizar muito mais, né? E essa mensagem também que eu quero passar para todas as pessoas. Então, assim, nesse momento, não foi nem nesse momento, tá? Sendo bem sincero, foi numa caminhada aqui em Florianópolis que eu estava pensando,
estava caminhando, comecei, e assim, agora, é espetacular. Caminhem, gente, caminhem muito. Quando eu saio para caminhar, as coisas vêm, assim, as coisas fluem, né? Eu comecei a pensar, nossa, mas o coletivo não é só as pessoas que estão aqui. O coletivo Verdade. é o coletivo espiritual também, ele faz parte, né? Essas Exato. pessoas estavam lá comigo, né? Aham. Essas pessoas, eu tenho certeza, né? As pessoas estavam lá comigo. Sim, Então, o coletivo é muito maior do que as pessoas que estão ali, os amigos, a família e tal. Tem o coletivo espiritual, gente. sim. Então, Não, é isso hoje maravilhoso. é É maravilhoso, maravilhoso. isso. Sim, É tudo maravilhoso. isso é muito, muito bonito. Eu vejo também esse contato que temos com os nossos antepassados. A gente carrega muita dor, até de lutos não vividos, né? Não processados, e que isso pesa dentro de nós. Você vê que no momento que você está lá, que você se entrega, que você chora, que você diz: estão todos aqui, estão todos do meu lado. A sensação de paz que você sentiu, como se tirasse esse peso, né, da morte, da separação, que não há, porque não há essa separação. Eles estão ali do nosso lado. Essa certeza de que estamos amparados, de que as histórias deles são as nossas histórias também. Isso é muito bonito mesmo. Eu acho que daqui. Você está me ouvindo Ah, agora? voltou, voltou, voltou. Então, eu acho que, mais uma vez, eu fico tão feliz de ter te chamado, porque eu senti da primeira vez que te escutei, antes do congresso, inclusive, o quanto tinha importância isso, o quanto tinha que falar sobre isso. Isso tem tudo a ver com o meu projeto de amaridades, né, da ancestralidade, das histórias, do quanto precisamos olhar para as nossas histórias, porque através das histórias a gente ganha essa força para a vida, de olhar com respeito, honrando o que eles passaram. Como eu falei no início da live, somos todos estrangeiros, somos todos peregrinos. Eles, quantos movimentos não fizeram em busca de paz, de comida, de uma nova vida, enfim, de tantas possibilidades. Meu pai fez isso. Meu pai deslocou a nossa família da Colômbia dos Estados Unidos para o Brasil, e aqui estou eu falando desses movimentos. Então, tudo tem um para quê. Você foi desligado da empresa porque tem algo maior para você. Eu fui desligada da empresa depois de 23 anos, também como executiva, para quê? Para contar essas histórias, para que elas ganhem vida, para que consiga inspirar outras pessoas a olharem para suas próprias histórias dessa maneira, com amor, com gratidão, e não com essa dor, porque eu não sei nada da minha família é toda errada. Não é. Cada família é o necessário para aquilo que a gente precisa para evoluir, não é? Exatamente. Maravilhoso. E Exatamente. para quando? Muito, muito, muito Diga, bonito isso que você está falando. Muito bonito isso que você está falando. E eu concordo plenamente. E isso passou. Interessante, né? Que você também passou por uma situação parecida, né? Para poder enxergar, ou para quê, né? Para poder enxergar para quê? que a gente precisa ir em outra linha, né? E passar para as pessoas uma inspiração, né? Até assim, faltou, acho, comentar aqui em relação à idade, né? Importantíssimo. Exatamente, que até porque você trabalha muito com isso, a questão da idade, a idade está na nossa cabeça só, tá? No caminho de Santiago, né, especificamente, eu fiz amizade com pessoas, né, eu até cito, né, não vou comentar aqui muito porque, na verdade, o tempo fica escasso, né, Uhum. talvez tenha que ter uma outra entrevista, mas
duas pessoas, uma de 69 e outra de 65, né? Uhum. Muito mais vitalidade do que eu, né? Era difícil de eu acompanhar na caminhada, né? E a cabeça, assim, maravilhosa, né? Eu aprendi muito, muito com eles, né? A gente teve passagens fantásticas. E, assim, lá no caminho mesmo, pessoas de 75, de 80 anos caminhando, claro, cada um no seu ritmo, cada um a sua caminhada, a sua quilometragem, né? É Não individual, tem né? problema Cada um nenhum, como pode, né? É, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é parar de caminhar. exatamente, exatamente. E com coragem para ir em busca dos nossos sonhos, porque isso é um sonho, né? De dizer, eu quero isso. E esse ponto que você tocou da maturidade, ele é muito importante. Porque uma vez eu escutei isso, já falei isso várias vezes, de que trabalhamos a vida inteira, criamos família, temos filhos, enfim, vamos construindo essas estruturas, né, que precisamos. Mas chega um ponto na maturidade, que nessa fase começa a apontar 50, 60 anos, e aí você para e diz assim, e agora? Né? Será que acabou? Será que agora a vida se tornou chata? Não, nesse momento você está pronto com a bagagem toda que você construiu a vida toda para ir para fora, para o coletivo, para aquilo que você veio realmente fazer aqui. Então, é o momento de começar, é o momento de partida e nada melhor do que entrar nessa caminhada, nessa estrada do peregrino. Por isso que eu te Exatamente. agradeço muito, muito. E me diz uma coisa, com relação ao livro, como é que ele está? Você tem previsão de lançamento, alguma coisa assim? Eu acredito que a gente vai conseguir lançar o livro em maio, por aí. Eu acho que eu já devo estar lançando o livro, né? Estou numa fase agora forte, né? Como você falou, não sou escritor, né? Mas estou contando com a ajuda de algumas pessoas e acho que vai ficar muito lindo. E já agora em outubro de 2024, né? Para você ver como foi forte essa questão do caminho, e quando a gente faz a primeira vez, a gente não consegue mais parar, né? E a vida tem que ser assim, né? Em outubro já vou fazer uma nova caminhada, vou fazer uma caminhada menor a caminhada de Portugal, né? Uhum, Portugal uhum. a princípio é de Porto a Santiago, mas a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou fazer com a Letícia dessa vez, né? Nós vamos Nossa, fazer que em lindo. 23 dias. Vai ser bem diferente, que isso me motiva mais ainda, porque vai ser bem diferente. Aham. Nós vamos fazer, não importa a distância, nós vamos fazer em 23 dias, porque durante os 23 dias, a cada dia, a Letícia vai gravar sobre as letras hebraicas, né, que são Uau, 23. que lindo. Então, vai ser um momento fantástico também, né? E aí eu vou estar com a minha parceira de vida, né? Então Uau. vai ser uma forma diferente, né? Mas também, com certeza, com com experiências fantásticas, né? E já vai marcando a tua agenda aí, vou precisar fazer muito mais Com lives. certeza, eu já estou vendo aqui, já tem gente querendo ir, ó, já tem gente querendo ir. Mas com certeza, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. A Letícia, que eu agradeço demais, porque a Letícia foi essa pessoa, tem sido ao longo desses 3 anos que eu estou depois da formação, que tem me ensinado todo esse olhar com profundidade, de uma maneira tão respeitosa, tão abrangente, de olhar para as histórias. Porque eu sabia que quando eu comecei a entrevistar as pessoas de idade, eu sabia que tinha algo, mas eu não sabia o que era. Era algo muito poderoso. E hoje eu entendo, através da psicogenealogia, de neurociências, de tudo esse conhecimento que está chegando, o porquê, o que é que tem ali que é tão importante para a gente ver. Mas muito bem, então nosso tempo
já foi, a gente poderia ficar aqui muito tempo, que tem muito Poderia. assunto. Eu quero te agradecer, Denilson, foi maravilhosa essa live, eu agradeço o teu tempo e que todos esses seres que estiveram com você, fisicamente, espiritualmente, estejam presentes nesse livro que você vai lançar. E eu quero que você venha ao Rio de Janeiro para a gente lançar aqui no Rio de Janeiro, porque vai ser uma honra poder trazer histórias de homens e que trazem esse tema tão importante que eu trabalho, que é a ancestralidade, as histórias e o envelhecimento. Olhar para ele de uma outra perspectiva. Tá bem? Que maravilha, convite irrecusável. Convite irrecusável. Vamos sim, vamos sim. E na verdade, eu que agradeço, Sandra, essa oportunidade, né, de falar. Vou pedir desculpa para o pessoal que assistiu, que vai assistir depois, que eu, na verdade, falei maior parte do tempo olhando para o celular, para o outro celular, porque eu não te enxergava no meu aqui, né, mas acho tudo certo. O importante é o que eu falei, não é, né, a Exatamente. imagem em si, né? E Exatamente. agradeço mais uma vez muito, né? Desejo Ultreia para todos, que na verdade Ultreia é o termo como os peregrinos antigos se desejavam um bom caminho, né? Um bom Ai, que caminho a lindo. todos, né? Aham. E espero que tenham gostado e espero, sempre a expectativa é inspirar as pessoas a ou fazer o caminho de Santiago ou fazer o seu caminho O seu individual, né? caminho. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada. E assim nos despedimos. Essa live linda. Eu, Sandra Tello, com meu projeto Amaridades, e Denilson, o Peregrino. Vamos esperar esse livro que vai nascer em breve. Tá bem? Obrigada, obrigada por tudo. Obrigada a todas e a Obrigado, todos obrigado. que estão na live. Beijo. Grande abraço. Tchau, tchau.